Hoje eu vim falar de um direito que muitos consumidores desconhecem ou têm dúvidas, é o direito de arrependimento. Esse direito ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor, o CDC, e ele permite que o consumidor desista de uma compra realizada fora do estabelecimento comercial, como internet, telefone ou catálogo, sem precisar justificar o motivo. O direito de arrependimento, ele é uma forma de proteger o consumidor que não teve a oportunidade de examinar o produto ou serviço antes de adquiri-lo, podendo se arrepender posteriormente por não atender às suas expectativas ou necessidades. Além disso, esse direito ele visa evitar práticas abusivas ou enganosas por parte dos fornecedores, que podem induzir o consumidor a comprar algo que ele não deseja ou não precisa. Mas como funciona o direito de arrependimento na prática? Quais são os requisitos e os prazos para exercê-lo? Quais são as consequências para o consumidor e para o fornecedor? Essas são algumas das questões que vamos esclarecer nesse vídeo. O que é então o direito de arrependimento? O direito de arrependimento, ele é a possibilidade de o consumidor desistir de uma compra realizada fora do estabelecimento comercial, no prazo de 7 dias a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Preceitua o parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Portanto, o direito de arrependimento, ele se aplica somente aos casos em que a compra foi realizada fora do estabelecimento comercial, ou seja, sem contato físico entre o consumidor e o produto ou serviço. E isso inclui as compras feitas pela internet, telefone, catálogo, TV ou qualquer outro meio à distância. O direito de arrependimento, ele não se aplica às compras feitas dentro do estabelecimento comercial, como lojas físicas, supermercados, feiras, etc. Nesses casos, o consumidor ele pode ver, tocar e testar o produto ou serviço antes de comprar, tendo mais segurança e informação sobre a sua decisão. E quais são os requisitos para exercer o direito de arrependimento? Para exercer o direito de arrependimento, o consumidor ele deve observar os seguintes requisitos. Primeiro, a compra deve ter sido realizada fora do estabelecimento comercial. Segundo, o prazo para desistir da compra é 7 dias corridos a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço. 3. O consumidor ele deve manifestar a sua vontade de desistir da compra ao fornecedor por escrito, e-mail, carta registrada, etc. e guardar esse comprovante. 4. O produto ou serviço deve ser devolvido ao fornecedor nas mesmas condições em que foi recebido pelo consumidor. 5. O fornecedor deve devolver ao consumidor todos os valores pagos pela compra, incluindo frete e impostos corrigidos monetariamente. E quais as consequências para o consumidor e para o fornecedor? Se o consumidor exercer o direito de arrependimento dentro dos requisitos legais, ele terá direito à devolução integral dos valores pagos pela compra, sem qualquer ônus ou penalidade. O fornecedor ele tem o dever de restituir os valores ao consumidor em até 30 dias após a manifestação da desistência. Além disso, o fornecedor ele não pode cobrar multa ou taxa pelo cancelamento da compra. Se houver uma cláusula contratual prevendo essa cobrança, ela será considerada abusiva e nula de pleno direito. Por outro lado,
Se o consumidor não exercer o direito de arrependimento dentro dos requisitos legais, ele perderá esse direito e ficará vinculado ao contrato de compra e venda. Nesse caso, o consumidor só pode devolver o produto ou serviço se houver defeito ou vício que impeça ou diminua o seu uso, conforme o artigo 18 do Código do Consumidor. Concluindo, o direito de arrependimento ele é uma garantia legal que visa proteger o consumidor que realiza compras fora do estabelecimento comercial sem ter contato físico com o produto ou serviço. E esse direito permite, então, que o consumidor desista da compra no prazo de 7 dias sem justificar o motivo e receba de volta todos os valores pagos pela compra. Para exercer o direito, o consumidor deve observar os requisitos previstos então no Código de Defesa do Consumidor e manifestar a sua vontade de desistir da compra ao fornecedor por escrito. E o fornecedor, por sua vez, tem o dever de restituir os valores ao consumidor em até 30 dias, sem cobrar multa ou taxa pelo cancelamento da compra. Esse direito é uma forma de equilibrar a relação entre o consumidor e fornecedor, evitando práticas abusivas e enganosas e garantindo a livre escolha do consumidor.